Há muito tempo que a gente não termina, mas glória a Deus. Mas até que Cristo volte, nós terminaremos essa pregação. Então, nós vamos dar continuidade àquilo que nós já estamos falando há um tempo. Nós iniciamos lá no retiro essa palavra e vamos dar continuidade. Nós falamos de um discipulado de êxito. E agora nós estamos continuando nessa pregação, nessa palavra, para que nós cheguemos ao nosso 100% dentro do discipulado. Nós falamos de um ponto. Estamos terminando de falar este ponto que é o devocional. No devocional nós falamos 3 coisas, e são 4 coisas que vão ser para o nosso uso dentro do devocional. A primeira coisa, o primeiro princípio dentro do devocional, nós precisamos de orar. Segundo, precisamos da leitura da palavra. Terceiro, nós precisamos do jejum dentro do nosso devocional, para que ele seja com mais poder, com mais essência diante de Deus. Agora nós falamos também lá no princípio, na introdução, que existem princípios positivos e princípios negativos que venham fazer com que os negativos, para nós tomarmos cuidado com eles, para que não atrapalhem a nossa vida, e os positivos que nós usemos prática deles, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então eu vou falar de um princípio dentro do devocional agora negativo, para que você possa tomar cuidado com ele. Esse princípio, que é o quarto, 1.4, dentro do devocional, que se chama orgulho. Diga comigo a palavra orgulho. O orgulho. Então, para falar desse princípio negativo, nós temos que tomar muito cuidado para não cairmos neste e estragar tudo. Cair nesse princípio do orgulho e estragar tudo que está acontecendo com a nossa vida. Por quê? Nós temos que tomar cuidado. Nós aprendemos hoje que o orgulho é que nem mau hálito. A gente não vê quando a gente está. Então, existe aquele intocável, aquela pessoa que é intocável. Por que eu estou falando isso? Quando a pessoa ela começa a ter um princípio de um devocional, quando a pessoa começa a fazer o seu devocional diário, ela começa a crescer, ela começa a se encher da essência do Senhor, ela começa a se encher da graça de Deus, ela começa a ficar forte em Deus. Então talvez ela se sente um intocável, ela se sente melhor do que as outras pessoas, e isso não pode acontecer de jeito nenhum. Eu quero te perguntar, quero fazer uma pergunta a você: quem mais do que Jesus Cristo, quem mais do que Jesus Cristo fez o que nós estamos falando aqui? Quem mais do que Jesus Cristo orou? Quem mais do que Jesus Cristo leu a palavra? Porque Jesus é a própria palavra materializada, é a própria palavra se transformou em carne, diz a palavra de Deus. Quem mais do que Jesus jejuou? Quem mais? Eu creio que ninguém aqui fez isso mais do que Jesus. E não tem nenhum na face da terra que fez mais do que Jesus. Portanto, nós vimos Jesus assentado com prostitutas, nós vimos Jesus sentando com ladrões, com salteadores, nós vimos Jesus sentando com essas pessoas. Nós vimos Jesus sentando com essas pessoas. E ele não teve orgulho, ele não teve. O discipulado, o devocional para a sua vida, ele é para você se encher, para você ficar cheio do poder de Deus. Para quê? Para
chegar e despejar naquele discípulo que você tem. Você se enche do poder de Deus através do seu devocional. Então você está cheio. Então você vai lá e despeja dentro do seu discípulo. Você despeja dentro do seu discípulo e ali ele se é cheio da graça e da presença de Deus. Meus irmãos, por que eu estou falando isso? Para que nós possamos ter mais vida, para que nós possamos ter mais graça, para que nós possamos romper mais nos nossos devocionais, para que nós possamos romper mais no nosso discipulado. Isso não significa que você não vai, quando quando você vai estar com uma pessoa, você vai estar com ele para ministrar na vida dele. É claro que vocês vão estar correndo da roda de escarnecedores. Nós estaremos correndo da roda de escarnecedores, do meio do ambiente aonde não está Jesus. Ou se nós estivermos ali neste ambiente, é para falar do amor, é para falar da presença, é para falar da graça de Deus para aquelas pessoas. Eu não posso confundir as coisas e estar caminhando com essas pessoas. Eu posso estar com essas pessoas, mas para pregar o Evangelho a elas. Fechando o nosso devocional com esses 4 pontos. 4 princípios para que o nosso devocional seja cheio do poder de Deus, seja cheio da graça de Deus. A oração, a leitura da palavra, o jejum, e para que nós fujamos do orgulho, para que nós possamos ser bem abençoados, em nome de Jesus. Nós seguiremos agora também no segundo princípio, para que nós tenhamos um discipulado de êxito. Eu quero que você preste bem atenção neste princípio. Esse princípio, ele nos fala da preparação. Diga comigo, o segundo princípio, preparação. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, eu vou dar uma corrida para que nós ganhamos tempo. Eu preciso falar de mais dois princípios, este mais um. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, nos fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Amém. Então a palavra de Deus nos leva a procurar apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem esta palavra. Preste bem atenção. O discipulador precisa se preparar. Ele precisa se preparar. Não que eu não digo fazer um curso teológico. Não quero dizer isso, mas se há uma oportunidade de fazer um curso teológico, que faça, Deus vai te abençoar. Por exemplo, eu quero te dizer, eu sou pós-graduado em ciências da religião. Estou despertando um sentimento na minha vida de fazer um mestrado o ano que vem. Mas eu quero te dizer algo muito interessante. O que eu mais aprendi com Deus, o que eu sou em Deus, aquilo que eu sou em Deus, não dependeu do meu curso teológico. Não dependeu. Eu aprendi muito com o seminário. Eu aprendi muito dentro da pós-graduação. Eu aprendi muitas coisas. Mas, portanto, o que me levou ao maior conhecimento, a unção, a presença de Deus na minha vida foi eu, Deus e a palavra dele. Porque, por exemplo, eu tinha professores dentro da minha pós-graduação completamente ímpios, ensinando um curso teológico. Então, meus irmãos, não depende de mim, não depende de um curso teológico, depende de você e Deus, depende
já temos uma boa preparação. Só de você ter a sua apostila do discipulado, só de você ter a sua apostila do evangelismo mano a mano, já vai fazer com que você tenha um bom aprendizado. Eu quero dizer para os irmãos, às vezes a pessoa, o discipulador, ele vai para o seu discipulado e nem sequer leu a sua lição uma única vez. Eu quero dizer para você que às vezes tem discipuladores que nem sequer usam apostila ou usam material para discipular. Eu quero dizer para vocês que às vezes tem pessoas dentro do discipulado que não tem coragem de comprar um material para o discipulado e não se prepara, não lê o material. O que eu preciso fazer? Ler esse material. O que eu preciso? Buscar dentro desse material uma vida, buscar dentro desse material um alimento, lendo, jejuando, orando por aquilo ali. Só de eu fazer isso, eu vou estar me preparando. Quando eu decidi realmente andar com Cristo, fiz uma decisão, mesmo apesar de ter nascido dentro de um lar evangélico, dentro de um lar cristão. Quando eu fiz uma decisão, eu pegava algumas revistas do Ministério Luz para os Povos, que se chamava, não sei se tem ainda, Fruto da Vinde. Tem, né? Que hoje deve ser da videira. Então eu pegava essas apostilas e lia elas e mergulhava dentro delas, e isso vem gerando um crescimento muito profundo dentro de mim. Foi gerando um crescimento muito profundo dentro de mim. E eu fui me enchendo, e eu tinha o que falar, eu tinha conteúdo para passar para aqueles que estavam diante de mim, aqueles que estavam sobre a minha cobertura, aqueles que estavam sobre a minha direção como líderes, como líder dos jovens naquela época, não faz muito tempo. Meus irmãos, por que vocês riram? Procura apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Esse simples material que nós temos de evangelismo mano a mano, esse simples material que nós temos de discipulado, já é uma grande e enorme estrutura para a sua vida. Não significa que você vai usá-lo só quando você tiver um discípulo. Não significa que você vai usá-lo só quando você estiver trabalhando com uma pessoa. Significa que você vai usá-lo em toda a sua vida. Essa segunda apostila que nós estamos usando, que nós estamos no discipulado, eu estudei ela já quando eu era solteiro. Nós fizemos um curso com ela quando nós éramos solteiros. É o mesmo material do cursão. Exato. Quando eu era solteiro, nós fizemos ela. Eu tinha uns 19 anos. Quem tem 19 anos aqui? Eu. Eu fiz essa apostila quando eu entrei no seminário. Nós fizemos ela. Fizemos ela todinha no seminário. E eu já fiz ela inúmeras vezes com os meus discípulos. E o que eu tenho recebido de revelação dentro desse material, o que eu tenho recebido cada dia mais que eu leio ela, cada dia mais que eu olho ela, cada dia mais que eu mergulho dentro deste material, eu aprendo mais e mais e mais e mais.
Eu diria que a minha estrutura está muito. Eu louvo a Deus e glorifico a Deus, porque eu creio que 50% da minha estrutura está dentro deste material do discipulado. Amém. Dentro desse material do discipulado. Agora você tem ela. Pega, leia, coma, mastiga, engula. Faz uso dessa apostila em toda a sua vida. Faz uso deste material. Do evangelismo mano a mano. Do discipulado mano a mano. Você faz uso dele. Faça uso dele no seu devocional. Não vou estudar essa apostila no meu devocional. Estude. Vai versículo por versículo. Vai texto por texto. Vai na palavra de Deus. Aquilo que você aprendeu com seu líder vai ser muito aquém daquilo que Deus vai estar falando com você. Deus vai falar demais com você com este material. Então procura apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra de Deus. Quando nós iniciamos essa palavra, nós iniciamos dizendo: são princípios simples e fáceis de fazer, que não estão longe do seu alcance. Eu quero te dizer alguma coisa. A mulher samaritana, quando teve encontro com Jesus, ela falou assim: fica longe o lugar de adoração. Fica longe, porque só adorava a Deus em Jerusalém. Como que eu vou em Jerusalém para adorar o Senhor? Eu, uma mulher samaritana. E Jesus, e aquele momento, para adoração, para buscar a Deus, era distante da pessoa. Para andar com Deus era distante da pessoa. E esses princípios não estão distantes de você, estão bem perto de você, estão do seu lado, está dentro da sua gaveta, está dentro do seu tempo, está bem próximo de você. Esses princípios em que nós estamos falando não tem distância. Agora, se para você crescer em Deus precisasse ir em Jerusalém para buscar o Senhor, estaria, meu irmão, é difícil buscar a Deus. É difícil buscar a Deus, mas não é. Está bem próximo de você. Fizeram uma pesquisa. Essa pesquisa, ela é muito verdadeira. E é verdadeira essa pesquisa. Eu não sei se eu vou contar da maneira certinha, porque passa de um para o outro, vai mudando, que nem telefone sem fio. Mas, portanto, ela é verdadeira. Fizeram uma pesquisa e olharam o líder que frutificava, o líder que dava mais fruto. Qual era o líder que dava mais fruto? Então ali pegou alguns tipos de pessoas. Pegou um médico, pegou um empresário, né, bem sucedido, bem rico, né? Pegou vários médicos, vários empresários bem sucedidos, bem ricos, várias pessoas de ensino médio, né? E várias pessoas leigas. E vamos ver quem dessas pessoas frutifica mais. Por incrível que pareça, eu quero te dizer quem foi que frutificou mais. Aqueles que destacaram em primeiro lugar foram aqueles que gastaram mais tempo com Deus, com sua palavra, e que andava mais em comunhão com Deus e tentando fazer o que a palavra de Deus mande com que eles fizessem. Foram os que mais frutificaram. Em segundo lugar, foram aqueles que não gastavam tanto tempo com Deus. Em terceiro lugar, foram aqueles que não estavam nem aí com a sua vida com Deus, com o seu devocional, com o tempo que ele gastava com Deus. Foram os que menos frutificaram. Então, essa pesquisa foi maravilhosa e mostrou o quanto Deus ele é poderoso, o quanto Deus age na nossa vida, o quanto Deus age na vida das pessoas. Por quê? Porque não depende do seu grau de escola. Que nem eu disse, não depende da minha pós-graduação, não depende do meu mestrado,
empresário, seja o rico, seja o pobre, seja o mendigo, aqueles que gastaram mais tempo com Deus e aqueles que tentaram andar com Deus mais em santidade foram os que mais frutificaram. Amém. E para falar nisso, eu quero falar para vocês, em Atos 4, versículo 13, nos diz que os discípulos de Jesus, você pode conferir, eram pessoas iletradas e incultas. Atos capítulo 4, versículo 13. Os discípulos de Jesus eram pessoas iletradas e incultas. Veja só. Agora eu quero te dizer, saindo um pouco dos discípulos de Jesus, Lucas. Quem foi Lucas? Lucas foi um médico. Lucas, o evangelista, ele foi um médico. Ele foi um historiador. Paulo, ele foi um intelectual, um poliglota. Mateus, ele foi rico. Ruth, Noemi, estava vendendo o almoço para comprar janta. Até que Deus mudou a situação deles. Raabe era uma prostituta e entrou na genealogia de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, eu quero lhe dizer, não depende se você é intelectual, não depende se você é médico, não depende se você tem estudo, não depende se você tem dinheiro, não depende se você é pobre, se não depende se você é alguma coisa, depende do que você é com Deus. Depende do que você é com Deus. Mais nada, depende do que você é com Deus, não depende de outras coisas. Amém? Então este é o nosso o segundo ponto, para que nós tenhamos um devocional, para que nós tenhamos um discipulado de êxito. Você precisa se preparar. Não estou dizendo algo que esteja além do seu alcance. Estou dizendo algo que está dentro do seu alcance. Algo que é alcançado, que pode ser alcançado por você. Terceiro lugar, eu quero te dizer algo. O terceiro ponto, criar vínculos. E quero bater bastante nessa parte. Fala comigo, criar vínculos. O que é criar vínculos? Eu já preguei uma palavra inteira aqui sobre isso. Talvez gastei até 2 domingos para falar do que é criar vínculos. O que é vínculos? Laço, astilhos. Tudo que ata, une, ou aperta, ligação ou laço moral, gravante, ônus, nexo. O que é ônus? Encargo, obrigação, dívida, imposto pesado, dever, tarefa difícil de ser cumprida. O que é nexo? União, ligação, vínculo, conexão, relação de coisas ou ideias entre si, coerência. Então eu quero, juntando todas essas palavras que nós falamos aqui agora, eu quero dizer, o que é vínculo? Vínculo é quando você une a uma pessoa em um laço, em uma ligação moral, ao ponto de se tornar um agravante de ônus, de dívida, encargo, obrigação moral. Você zela, você cuida tanto desta pessoa, que ela tem um vínculo, que ela tem uma dívida, ela tem um ônus com você. Isso é vínculo. Isso é vínculo. Só não tem como. Não tem como eu deixar o meu discipulador. Não tem como eu deixar o meu discipulador. Por que eu não tenho como? Porque ele já fez tanto por mim. Ele já fez tanto por mim que eu tenho uma dívida com ele. Não tem como eu deixar. Isso é vínculo. Isso é vínculo. Então, eu quero bater muito nessa tecla, para que nós criamos vínculos, uns para com outros, que nós criamos vínculos, que nós misturamos uns com outros. Então, para falar de vínculo, eu quero usar um texto que vocês já conhecem bastante, o texto de Ruth, do capítulo 1 ao versículo 1 ao 22. Não vai dar para ler tudo, então eu vou fazer um resumo disso aqui. Preste bem atenção. O texto nos fala de uma mulher que chamava Noemi,
casada com Elimeleque. E eles tinham 2 filhos chamados Malom e Quilom. E esses 2 filhos casaram com 2 jovens, chamadas uma Ruth e a outra Orfa. E ali eles partiram para um determinado lugar. E o que acontece é que o marido de Noemi morreu. Elimeleque morreu. Mas acontece que os seus 2 filhos também morreram. Malom e Quilom morreram. E ficou ali Noemi sozinha. E ficou ali também Ruth sozinha. E ficou ali também Orfa sozinha. Então, chegado um determinado momento, elas juntos se abraçaram, oraram e choraram alto. E ali elas falaram: minhas filhas, eu já estou velha. A tradição nos fala que se a mulher perde o marido, ela casa com o cunhado para manter a descendência. A lei nos fala isso. Mas só que Noemi, ele perdeu os dois filhos que tinha, e ela já era velha, e falou assim: se vocês for esperar eu casar de novo para ter filho, é impossível isso acontecer. Agora, como que eu faço para casar de novo? Já velha, eu quero abençoar a vida de vocês, assim como vocês foram uma bênção para mim, assim como vocês, estou contando da maneira minha, tá? Vocês podem ler lá que tem a ver. Vocês estão despedidas, vão embora para a casa de vocês, que Deus abençoe vocês e que te dê maridos. Então eles oraram, choraram, né? E uma delas, chamada Orfa, é isso mesmo, né? Se não for, você me corrige. Ela foi, orou, abraçou, beijou e foi embora. Mas só que Ruth não foi embora. Ruth não quis ir embora. Ela ficou com Noemi. Ela ficou ali com Noemi. E falou para Noemi, Noemi, não insista para que te deixe. E nem me obrigues para que vá embora. Porque o seu Deus é o meu Deus. O seu povo é o meu povo. Onde quer que fores, irei eu. Não sei se estou na ordem, mas foi mais ou menos assim, né? Então o seu povo é meu povo, o seu Deus é meu Deus. Onde você morrer, eu vou morrer. Onde você for sepultado, eu vou ser sepultado. Isso é um exemplo, um dos maiores exemplos de discipulado dentro da palavra de Deus. É o vínculo criado por essas 2 mulheres, nora e sogra. E às vezes fala, né, muito da sogra. Eu não tenho que reclamar da minha sogra. A minha sogra é uma pessoa maravilhosa. Amém. A minha sogra, ela não é sogra, ela é mãe. A minha sogra... Mas ela é uma bênção, minha sogra. E é verdade isso. É verdade isso. Eu não estou com crítica nenhuma. Meus irmãos, eu continuo batendo nessa tecla. Ter vínculo no discipulado. Ter vínculo no discipulado. Andar junto. Criar amizade. Às vezes nós vamos para o discipulado. E eu vejo o discipulado. E o discipulado tão distante. Está que nem o Shrek. Em um mundo tão distante. Então, está tão distante o discipulado, está tão longe o discipulado. Nós reunimos para fazer um estudo e pronto, morreu ali, foi embora, acabou. Nós nos veremos a semana que vem, obrigado. Isso não é discipulado. Isso não é discipulado. Amém? Amém. Então, meus irmãos, nós precisamos quebrar isso. Eu quero definir discipulado para você em 3 coisas. O que é discipulado? Criar vínculos, cobertura
espiritual e ensino. Deus falou para mim, né? Porque as palavras tão profundas, né? Não saiu de mim, né? Eu creio, não foi carne, né? Não foi sangue e carne que te revelaste, mas foi o Espírito de Deus. Então, foi o Espírito de Deus. Né? Então, vínculos. Um discipulado é constituído de vínculo. É de vínculo. E para constituir vínculo depende de duas partes. De discípulo e discipulador. Depende de discipulador e discípulo para criar vínculo. Não depende só de uma parte. A outra coisa no discipulado, cobertura espiritual. Eu preciso orar, eu preciso cobrir essa pessoa espiritualmente. Eu preciso estar orando. Eu sou o seu mentor. Eu sou o seu guardião. Eu sou o seu orador. Eu sou quem vai expulsar o capeta de você. Brincadeira, ninguém está dando aí. Ninguém tem capeta. Então, meus irmãos, cobertura espiritual. Estou orando por você. Estou te cobrindo espiritualmente. Estou orando, jejuando por você. Isso é discipulado. E terceiro, ensino. Eu vou te ensinar. Estou te ensinando. 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 E estou te ensinando. Essas três coisas eu defino discipulado. O que é discipulado? Eu defino com três coisas. Aqui neste momento: vínculo, cobertura espiritual e ensino. Isso é discipulado. Vínculo é uma das bases do discipulado, mas ele pode se tornar um problema, o vínculo. Quando o vínculo pode se tornar um problema? Quando a pessoa se sente dono do seu discípulo. Aí se torna um problema. Existem discipulados em que as pessoas querem definir até com que roupa a pessoa vai à igreja. Até com que, a maneira com que anda, e aí vai pela frente. Isso não é discipulado. Ah, você não está com a meia parecida com a minha, então você não é meu discípulo. Isso é um absurdo. Meu irmão, você é livre. Você é livre para fazer o que você quiser. Eu vou te falar até uma coisa: você é livre até para você pecar se você quiser. Você é livre. Então, eu não sou seu dono. Eu não sou dono. Eu já falei isso para os meus discípulos mais antigos. Eles sabem disso e já falei isso a eles. Eu não sou os seus donos. Eu não sou os seus donos. Portanto, estou aqui antes de vocês serem os meus discípulos. Em primeiro lugar, vocês são discípulos de Jesus Cristo. Amém. Antes de ser os meus discípulos, em primeiro lugar, vocês são discípulos de Jesus Cristo. Quando a palavra de Deus diz: ide fazeis discípulos, não está dizendo ide fazeis discípulos para mim. Ide fazeis discípulos para Jesus. Estamos fazendo discípulos, não é para mim, é para Jesus. Então entra-se aquela questão: eu sou o seu dono. Do discipulador para o discípulo. E do discípulo para o discipulador: ah não, você é meu discipulador, meu discípulo, você não pode estar conversando com ninguém, tem que conversar só comigo. Ou vice-versa. O discipulador diz: não, você tem que conversar só comigo, porque você é meu discípulo. Então o que eu já falei? Falo sempre dos meus discípulos. Você já conversou, você deu atenção para aquela pessoa? Você deu atenção para aquela outra pessoa? Lá no culto dos jovens, jovens, você conversou com aquele rapaz? Você deu atenção para ele? Você sabe onde ele mora? Você pegou o telefone dele? E aquela moça, alguém conversou com ela? Aquela outra, alguém deu atenção? Meus irmãos, nós somos um corpo, e o discipulado é para unir
Amém? Amém. O discipulado é para unir este corpo. Vamos nos unir no discipulado, ensinar. Então, se o meu discípulo vai na festa do seu discípulo, não tem nada a ver. Pode ir à vontade. Come à vontade. Se possível for, traz uma marmita para mim. Vá à vontade. É para isso. É para ter união, é para ter comunhão, é para ter confraternização entre as gerações, entre os discipulados e os discipuladores, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Então, terceiro é quarto que eu falei. Terceiro, né? Nós estamos no terceiro ainda. Criar vínculos. Nós precisamos criar vínculos uns com os outros. Vínculos uns com os outros, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós não podemos chegar aos extremos de dizer: você é meu, exclusivamente meu, ou você é minha, exclusivamente minha. Você não é meu e você não é minha, você é de Jesus Cristo de Nazaré. Nós não temos ninguém aqui de Paulo e nem de Apolo. Nós temos do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós não temos ninguém aqui do pastor Marcelo e ninguém da pastora Raquel. Ninguém aqui dos discipuladores que estão aqui. Nós temos aqui todos de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Simplesmente essas pessoas foram colocadas na sua vida para que você cuide bem delas e para que você zele bem delas e apresente a Deus aprovado, apresente a Deus como obreiro do que não tem do que se envergonhar. Amém. Amém? Amém. Amém? Amém. Então eu vou parar por aqui e vou continuar depois. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém.